Opa, galera! Bem-vindos a esse novo projeto aqui nas plataformas, né? Que é o audiobook de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse é um livro que eu gosto muito, particularmente. É um livro que eu já li umas 2 vezes. E vamos lá iniciar esse projeto, né? Eu vou estar lendo o capítulo 1 nesse episódio. Que ele começa exatamente assim. Capítulo 1. O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa. Porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Brugmes, que fazia perfurações. Era um homem alto, corpulento e quase sem pescoço. Um gordo. Embora tivesse enormes bigodes, a senhora Dursley era magra e loira e tinha o pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal. O que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espionando por cima da cerca do jardim, para espiar os vizinhos. Os Dursleys tinham um filhinho chamado Oduda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potters. A senhora Potter é a irmã da senhora Dursley, mas não se viam havia alguns anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha irmão, porque este e o marido imprestável era o que havia de menos parecido possível com os Dursleys. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potters aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. Os Dursley cantarolavam ao escolher a gravata. O Sr. Dursley cantarolava a escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às 8h30, os Dursley apanharam a pasta, deu um beijinho no... O Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo contrafeito o Sr. Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha a ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que viera. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Deveria ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho do retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não estava olhando a placa. Os gatos não podiam ler mapas, nem placas.
O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperança de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas da sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranha vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens, imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos. Pausa. No grupo de excêntricos, parado bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem deveria ser mais velho do que ele. E usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam, obviamente, arrecadando alguma coisa. E deveria ser isto. O tráfico avançou e alguns minutos depois, o Sr. Dursley chegou no estacionamento de Grumps. Voltou o pensamento às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório, no nono andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas naquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia, embora as pessoas na rua as vissem. Elas apontavam-se e espantavam, enquanto corujas atrás de corujas passavam no alto. A maioria jamais vira uma coruja a mesma noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal, sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Esquecera completamente as pessoas de capa até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter, é verdade, foi o que eu vi. É, o filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo invadiu, virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse rispidamente à secretária que não o incomodasse. Agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes, pensando, não. Estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum. Assim, tinha certeza que havia muita gente chamada Potter, com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira um menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a Sra. Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada à simples menção da irmã. Não a culpava se ele tivesse uma irmã como aquela, mas mesmo assim aquelas pessoas de capa
achou bem difícil se concentrar nas brocas daquela tarde. E, quando deixou o edifício, às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali na porta. "Desculpe", murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado no chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e disse numa voz esguiçada que fez os passantes olharem. Uma voz esguiçada que fez os passantes olharem. "Não precisa pedir desculpa, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deveriam estar comemorando um dia tão feliz." E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão, fora abraçar por um completo estranho, e também achava que, fora chamado de trouxa, o que isso quisesse dizer, estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que tivesse imaginado coisas e que nunca esperara que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou o seu estado de espírito, foi um gato listrado que notara aquela manhã. Agora ele estava sentado no muro do jardim, tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. "Chispa!", disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu, apenas lançou-lhe um olhar severo. "Será que isto era um comportamento normal para um gato?", pensou o Sr. Dursley. Continuava decidindo a não comentar nada com a esposa. A senhora Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha, ainda que Duda aprendera uma palavra nova: nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente depois que Duda foi se deitar. Ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E por último, os observadores de pássaro em toda a parte registraram que as corujas do país se comportavam de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caem à noite e raramente aparecem à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje, voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. O locutor se permite um sorriso muito misterioso. E agora, com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestades de coruja hoje à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez de aguaceiro que prometi para ontem, eles tiveram chuva de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras uma semana mais cedo este ano, mas próximo prometeu para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país? Corujas voando durante o dia? Gente misteriosa usando capas por todos os lados? E um cochicho a respeito dos potes? A senhora Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava, teria que lhe dizer alguma coisa. Pingarreou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a senhora Dursley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente fingiu que ela não tinha irmão. Não, respondeu seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas, estrelas cadentes, e vi uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Contou a senhora Dursley. Bom, pensei que talvez tivesse alguma ligação com, o pessoal dela. A senhora Dursley beberricou o chá com os lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de contar que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais desplicente que pôde. O filho deles. Teriam mais ou menos a idade de Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a senhora Dursley, ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry. Um nome feio e vulgar.
Se quer saber minha opinião... Ah, é, disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. Concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foi se deitar. Enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá, observava o começo da Rua dos Alfeneiros como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso não teria ligação com os Potters? Se transpirasse que aparentados como uma casa de bem, ele achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram. A Sra. Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que ia acontecer. Seu último consolo antes de dormir foi pensar que mesmo que os Potters estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximar dele e da Sra. Dursley. Os Potters sabiam muito bem o que pensavam deles e da gente da sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que tivesse acontecendo. O Sr. Dursley bocejou, se virou. Isso não poderia afetá-lo. Como estava enganado, o Sr. Dursley talvez estivesse mergulhado em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros, e nem sequer estremeceu quando uma porta do carro bateu na rua seguinte. Nem mesmo quando duas corujas mergulharam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. O homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrava nada parecido com este homem na Rua dos Alfeneiros. Era alto, magro e muito velho. A julgar pelo penteado de seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto, usava vestes longas, com uma capa púrpura, que arrastava pelo chão, e as botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes. Por trás dos óculos, em meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se tivesse quebrado pelo menos 2 vezes, o nome dele era Alvo Dumbledore.